Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou falar sobre o Espírito de Deus com base em Gênesis 1, versículo 2. Nós estamos diante do texto tanto em língua portuguesa quanto no hebraico. Nós temos em destaque a expressão Espírito de Deus, que está aqui, e nós vamos, a partir do hebraico, fazer a identificação deste destes dois termos, Espírito de Deus, que em hebraico é Veruach Elohim, Espírito de Deus, conforme foi traduzido nesta versão. Todavia, Ruach, a gente vai ver qual é o significado a partir do hebraico. Vamos então somente deixar o verbo conjuntivo, porque temos um verbo conjuntivo V. O que me interessa nesse momento para a apresentação é tão somente Ruach, esse termo aqui, que está em destaque no meu lado direito, porque o termo hebraico Ruach geralmente é traduzido em Gênesis 1:2 por espírito, comumente com espírito com E maiúsculo. Todavia, você observa que no hebraico não tem letras maiúsculas nem minúsculas, são todas desta forma chamada quadrática. E tem um sentido básico, Ruach, de ar em movimento. Guarde isto. O termo pode tanto denotar sopro ou fôlego, como também um vento fraco ou um vento tempestuoso, ou mesmo o sentido em que usa o termo espírito. Alguns eruditos têm refletido muito sobre essa especificação do termo empregado neste contexto de Gênesis 1:2. A conclusão geral, identificando algum aspecto da atividade e presença do Criador no meio do mundo caótico, e por isso alguns chegam a entender que trata-se do sopro de Deus ou ainda do vento de Deus. Tanto o vento de Deus, sopro de Deus ou Espírito de Deus, quer com E maiúsculo ou minúsculo, não importa, sempre vai indicar a atividade divina no ato criativo. Dito isto, a gente pode prosseguir para facilitar um pouco a compreensão do conceito bíblico expresso por Ruach, conforme está aqui destacado no texto hebraico. É proveitoso empregar o termo sopro sempre que encontrar um dos seguintes termos nas traduções da Bíblia. Em português, fôlego, espírito, vento. Lembra que eu disse que ruach tem um sentido básico de ar em movimento? Por causa disso que eu pedi para você guardar. O termo sopro vai facilitar a compreensão do conceito expresso em Gênesis 1:2. Por exemplo, de que Deus estava presente, isto é fato, tal que o seu sopro era o que movia as águas. Deus não pode ser visto, como o vento também não se vê, mas percebe-se a sua existência, a presença e atuação, como se sentisse o sopro das suas próprias narinas. Assim, o termo indica a presença divina que vai além da compreensão humana, naturalmente, e expressa em ação de maneira dinâmica. É Deus em movimento. O termo Espírito de Deus não está significando necessariamente o Espírito Santo numa referência à terceira pessoa da Trindade. Este não é o conceito embutido neste versículo. Sequer havia essa preocupação de apresentar a Trindade. Acontece que a gente observa a ação divina, a atividade de Deus, Deus em ação ou Deus em movimento. É justamente aqui em Gênesis 1:2 que certo estudioso
traduz a frase em questão como um vento da parte de Deus, enquanto não é necessário a sua tradução do termo. Deve-se lembrar que nada impede que seja traduzida dessa forma. Um vento da parte de Deus. Está em consonância com o sentido básico do termo ruach no hebraico. O termo usado ruach é mais ampla em termos de seu significado do que qualquer termo à disposição do português. O mais perto sendo o termo sopro, sendo que o termo tem o significado básico de ar em movimento, e é interessante manter esse conceito na tradução e interpretação das passagens. A preferência deste que vos fala é de usar a frase o sopro de Deus, já que este sopro poderia ser concebido em forma de vento ou de expressão de uma presença ativa e efetiva, como de fato se deu no início da criação. Pode ser de ajuda para o ouvinte lembrar que no português também existem termos que são um tanto indefinidos, não necessariamente por causa da palavra, mas em virtude do contexto específico, ou até mesmo pela presença de outras palavras usadas em conjunto com o termo. O exemplo, coloca-se o termo pé, quase qual todos sabem que referência de pé é a parte da anatomia humana, na extremidade lá da perna. A gente não menciona o nosso pé como parte do corpo, porque o pé é sobre o que o ser humano anda. Porém, o termo realmente não é tão específico como parece, pois pode se referir ao pé de uma mesa, em português, pode ser o pé de uma árvore frutífera, ou até mesmo um doce, chamado pé de moleque. De igual modo, a palavra manga, manga em português tem vários sentidos. Pode ser manga de camisa, ou ainda manga, fazendo alusão à fruta. Percebeu que estas nuances precisam ser identificadas não apenas na nossa língua portuguesa, mas principalmente a forma como é empregada em cada texto e contexto para então extrair o significado, se não mais próximo, quando não exato, daquilo que foi dito da parte do autor escriturístico. Que Deus nos abençoe a entender cada vez mais e mais a palavra de Deus, quer a partir do hebraico, quer a partir de uma versão bem traduzida, que venha corroborar com o sentido da palavra de Deus, conforme está devidamente registrado.